Boa noite. Boa noite para todo mundo que está aqui com a gente. Boa noite para todas as minhas colegas aqui na live hoje. A gente vai ter uma conversa que eu acredito desde já que vai ser deliciosa, porque o tema é bom e porque a companhia é muito boa. A gente vai conversar sobre o imaginário e Montessori, e a gente escolheu junto um recorte para essa conversa. Então, a gente vai conversar sobre a imaginação e a realidade em Montessori. Eu vou rapidamente apresentar todo mundo que está aqui com a gente, embora a essa altura eu acho que vocês já conheçam todo mundo, porque a gente já esteve aqui várias vezes, mas vamos lá. A gente tem Sônia Maria Braga, que é presidente da Organização Montessori do Brasil e diretora e fundadora da Escola Meimei. Ela tem formação em Montessori de 3 a 6 anos, e 6 a 12 anos, 12 a 15 anos e 15 a 18 anos, por vários institutos diferentes, é psicopedagoga. A gente tem Edmara de Lima, que é pedagoga com formação em psicopedagogia. Há 30 anos dirige o projeto pedagógico da Prima, Escola Montessori de São Paulo. Faz parte da comissão científica da OMB. É conselheira nacional da Associação Brasileira de Psicopedagogia e conferencista convidada em vários congressos nacionais e internacionais. A gente tem Maria Elizabeth Gastal Fassa, coordenadora pedagógica do Montessori Brasil, Centro de Estudos, coordenadora pedagógica da especialização em Educação Montessori de 0 a 6 anos, membro da Comissão Científica da Organização Montessori do Brasil e mestra em Educação Montessori de 0 a 6 anos pelo Edincourt College, nos Estados Unidos. Eu peço desculpa pelos tropeços aqui na apresentação, gente, eu estou lendo, porque é muito currículo. Então, eu peço desculpa porque eu tropeço às vezes. E temos Carla Ramírez, que é formada em Educação Física e Artes Visuais, com especialização em Psicopedagogia e formação holística de base pela Unipaz e Montessori de 0 a 6 anos pela Unifia Montessori Brasil. Tem formação montessoriana de 0 a 3 anos no Chile, no Centro de Estudos Montessori do Chile, e de 3 a 6 anos pelo OMB e MECA. Aluna de mestrado sobre desenvolvimento infantil em Montessori e formadora de educadores montessorianos na rede pública e privada. Gente, é uma delícia estar aqui. É uma delícia estar aqui de novo com pessoas queridas. Boa noite para todo mundo. Hoje, então, eu vou abrir a nossa conversa comentando um pouquinho sobre imaginação, Montessori e criatividade, e depois abrir para as nossas colegas conversarem também. Recentemente saíram 2 estudos muito importantes e muito interessantes, ligando Montessori e criatividade. Até então, a gente não tinha estudos grandes e com uma boa metodologia trabalhando Montessori e criatividade, e se tinha a impressão de que esse não era um ponto forte da educação montessoriana. Se tinha a impressão assim, lá na academia, né? Porque a gente que está na escola, que está vendo as crianças, a gente sabe que é um ponto forte da coisa. Recentemente saíram 2 estudos, em 2019, um no Journal of Montessori Research e o outro no Journal OnePlus, se eu não me engano, OnePlus, com mais de 150 crianças, cada um dos estudos. E um deles, inclusive, comenta que a criatividade melhor das crianças que passam pela escola montessoriana é o motivo pelo qual elas têm um desempenho acadêmico melhor, que é algo muito interessante se a gente pensar como as coisas acontecem na escola montessoriana. Então, a gente tem isso lá no mundo acadêmico. No mundo artístico, a gente tem pessoas como Gabriel Garcia Marques, Joshua Bell, que é violinista, Julia Child, que é uma mestra da culinária, né? Também muito criativos, que usaram a imaginação por toda a sua vida e que foram alunos de escolas montessorianas. O Gabriel Garcia Marques chegou a dizer, eu separei o trechinho aqui, eu não creio que haja método melhor que o montessoriano para sensibilizar as crianças às belezas do mundo e para despertar sua curiosidade pelos segredos da vida, né? Eu separei para ler para a gente. E, bom, pessoal do Google, a gente já sabe famosamente que vieram de Montessori,
Na biografia da empresa, que é o livro In the Plex, que é o livro que conta a história do Google, a Marissa Mayer, chega a dizer que você não consegue entender o Google a menos que você saiba que tanto o Larry Page quanto o Sergey Brin foram crianças de escolas montessorianas. E eu quero começar com a pergunta. O que é que acontece na escola montessoriana, na educação montessoriana, desde a primeira infância, que perdura por toda a vida e que alimenta essa criatividade, que alimenta essa imaginação, essa capacidade de ver coisas onde as outras pessoas não veem coisas? O que acontece? Boa noite. Boa noite a todos. É uma pergunta instigante, né, Gabriel? É isso aí. Porque olhar para a sala Montessori, né, é que nos faz entender por que ao longo, desde a primeira infância, desde os primeiros anos, essa questão do ambiente preparado, oferecendo recursos para que a criança faça as suas descobertas, as suas análises, né? Tire suas conclusões, e aquele mundo que ela adentra, né, fazem com que ela expanda o seu pensamento, já que nós sabemos que justamente a mente, ela é uma entidade ativa, e quando encontra um ambiente rico, ela se amplia, se desenvolve. Então, acredito que esse seja o ponto básico dessa imaginação tão valiosa que vai fazer a diferença ao longo da vida dessa pessoa, né? Porque vai ter um olhar expandido para o mundo, para a vida, um entendimento em função justamente desse início num mundo organizado, num mundo enriquecido, em que a exploração é permitida, né? A descoberta é estimulada. Então, a meu ver, eu acho que esses são assim os pontos básicos que detonam toda essa maravilha que é o imaginário, né? Posteriormente. Obrigado, Sônia. Bebete, Elizabeth. Você quer então, sim, eu acho que a Sônia trouxe um ponto bastante importante, que é a sistematização que a sala Montessori proporciona, né? O fato do ambiente ser perfeitamente organizado permite à criança a observação do ambiente, a observação dos eventos, uma repetição, de modo que ela possa construir uma hipótese, que ela possa imaginar como é que as coisas funcionam e experimentar e, eventualmente, comprovar. Eu realmente vejo que Montessori tem eu acho que a questão da imaginação está muito presa à filosofia Montessori. Montessori enxerga a criança, eu vou usar uma expressão do psicodrama, de Moreno, o criador do psicodrama, ela enxerga a criança como um gênio em potencial. Então, acho que o embrião espiritual, esse acreditar na potencialidade da criança é essencial. E isto, então, assim como Maturana diz que a vida é inteligente e que a vida tem propósito, então, desse mesmo jeito, a Maria Montessori enxergava a criança. Ter uma extrema capacidade de desenvolvimento. Tudo dentro dela, e dado o ambiente, ela se desenvolvia. E a imaginação é fundamental para esse desenvolvimento. Porque, mesmo um cientista, isso não só para criança, como para qualquer cientista. Olha,
observa para poder fazer uma pergunta, né, Edmar? Primeiro tem que observar e organizar a sua observação para poder perguntar. Eu recém assisti a palestra da Edmar. E então a criança tem essa oportunidade de imaginar a solução, imaginar o que deve ser e testar e chegar à sua conclusão. Então acho que a gente tem que ter muito presente esse significado da imaginação dentro do sistema Montessori. Acho que tem esse significado muito fundamental. Obrigado, Lidete. Edmar? O seu microfone, Edmar. Na minha vizinhança tem muito cachorro, então eu tenho que ter o cuidado de deixar esse microfone desligado. Eu sinto que tem 2 pontos dentro da sala Montessori que estimulam a imaginação. O Gardner escreveu um livro recentemente onde ele define criatividade como a possibilidade de buscar soluções. Eu acho que é isto que a sala Montessori dá a oportunidade da criança ou do jovem achar a sua solução, né, naquele problema ou naquela coisa. E aí vem uma outra questão que também traz uma não acomodação. Na medida que eu posso buscar soluções, eu não me acomodo, né? E a acomodação mata a criatividade, mata a imaginação. E eu também sinto que na sala, principalmente a sala agrupada, existe a possibilidade da transgressão. É quando a gente transgride que a gente aprende, é quando a gente transgride que a gente cria e dá licença para a imaginação atuar. Então, estes 2 pontos da sala, que é a permissão e o estímulo à busca de solução, né? E a possibilidade que eu tenho de transgredir, né, é a cara de uma criança quando ela descobre que pode montar a Torre Rosa deitada. Né? Que ela não é só a torre que cresce, ela pode ser uma torre que decresce dependendo do ângulo. Então, essa possibilidade de transgredir o estabelecido é que dá licença à oportunidade do imaginário e da imaginação atuar, porque você não fica acomodado dentro de regras pré-estabelecidas. Acho que é por aí. Obrigado, Edmar. A gente vai voltar para essa questão da transgressão daqui a pouco, com o papel do educador montessoriano. Como é que ele cria? Mas daqui a pouco. Carla? Tá bom. Carla? Carla, você está aqui? Ela está com o microfone fechado. Ela está fechado, eu não sei se está nos ouvindo. Acho que não. Pronto, ela parece estar travada. Carla, pode falar. Agora, eu estou com um ruído bem ruim e está caindo o tempo todo. Não sei se é a minha internet, talvez seja. Bom, a gente estava conversando sobre a imaginação e eu fiquei pensando a diferença da imaginação das crianças e a diferença da imaginação das crianças maiores de 6 anos. Né? Em que momento isso modifica e de que forma a criança consegue ver de uma coisa pequena a compreensão de tudo. Então, eu vi aqui no livro da Montessori que diz assim, ora, o que toca a imaginação? Antes de tudo, a grandiosidade e depois o mistério. Eu acho que o mistério, a escola montessoriana, quando mostra a realidade e o educador ele consegue causar um entusiasmo por aquilo, essa criança consegue ver muito além, ela consegue imaginar. Aqui no livro fala que da infância e adolescência, que às vezes a criança olha apenas uma árvore, mas ela pode imaginar uma grande floresta a partir daí, desse pequeno, né, para poder fazer tudo isso. E hoje eu falei com o meu terapeuta, foi bem interessante, né? Eu disse, como tu vê a questão da fantasia?
E ele me disse, eu adorei ouvi-lo, né, que a fantasia muitas vezes vai para a doença mental e não desenvolve um indivíduo sadio, né? E eu fiquei também refletindo sobre a questão do Montessori e as nossas práticas, como a gente, adulto, tira as nossas fantasias e oferece o que há de mais belo e verdadeiro e real para as crianças. Como fazer tudo isso? É muito Pergunto interessante. para as minhas colegas aí, maravilhosas, né? É interessante, desde a palavra... algo na manga, que falaram de vários pensadores. É interessante, desde que a Edmara falou na transgressão em sala de aula, né? E quando Montessori fala, no Para Educar o Potencial Humano, que ela fala da importância do imaginário para que a criança absorva, né, esses conceitos maravilhosos do cósmico, né, e vai além da realidade vivida, né, concreta que ela tem, para ela entender o universo, ela expande a sua imaginação, né? E começa justamente com essas pequenas transgressões que a Edmara cita. Não, o ambiente Montessori, ele não é limitador, ele, pelo contrário, ele é para expandir, né, as possibilidades que a criança vai encontrando, vai percebendo, vai praticando, ela já está desenvolvendo justamente essa expansão do pensamento, né, para depois ela entender, quando vai se falar de universo, né, do mundo em que ela está inserida, e ela consegue participar disso com prazer, e que é muito importante. Então, como lá nos primeiros momentos, bem pequeninos, ele poder explorar aquele mundo que lhe é oferecido, garante essa explosão imaginativa boa da vida, do universo, né? Então, a gente entende isso quando o Montessori fala no Para Educar o Potencial Humano, o quanto o valor das grandes histórias, porque enquanto a criança ouve uma grande história, o imaginário dela está ali se desenvolvendo, né? Desenvolvendo as ideias, formando conceitos, né? Formando imagens. Então, é muito interessante, porque é um trabalho que não começa e não termina, ele tem uma continuidade ao longo da vida, né? E permite que nós tenhamos esse tipo de conversa, né? Eu quero aproveitar, Sônia, já que você trouxe essa questão da educação cósmica, eu vou pular um pouco o meu planejamento e vou para educar o potencial humano. E, infelizmente, eu estou só com inglês aqui, eu vou ler traduzindo, porque os meus livros em português somem rápido, porque eu empresto, e aí esses não voltam, e eu acabo ficando só com as edições em inglês em casa. Mas vamos lá. A Montessori diz para a gente: não somente a imaginação pode viajar pelo infinito do espaço, mas também pelo tempo infinito. Nós podemos voltar através das épocas e podemos ter uma visão da Terra como ela era, com as criaturas que a habitavam. Para entender, para ficar claro se uma criança entendeu alguma coisa, podemos ver se ela consegue formar uma visão dentro da mente, se ela foi para além do nível da mera compreensão. A consciência humana, diz a Montessori, chega no mundo como uma bola flamejante de imaginação. Bom, a Montessori diz isso para a gente. E aí eu quero voltar no Garcia Marques. Tem um motivo pelo qual eu estou voltando no Garcia Marques, que é o seguinte: a gente lembra sempre dos ex-alunos montessorianos que fizeram grandes empresas. Mas a gente tem ex-alunos montessorianos que fizeram verdadeiras revoluções em outras áreas. E o Garcia Marques é um desses. Ele deu um novo patamar para a literatura fantástica, né?
Eu vou ler 2 frases de 2 livros diferentes. Em 100 Anos de Solidão, ele começa com: muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. E aqui ele está pegando um vilarejozinho pequenininho no meio do nada, na época que as coisas ainda não tinham nome, ele vai dizer, e trazendo alquimistas, que eram os cientistas da época, carregando gelo para mostrar para as pessoas. Num outro livro, em O Amor nos Tempos do Cólera, ele começa dizendo: era inevitável. O cheiro das amêndoas amargas lhe lembrava sempre o destino dos amores contrariados. E aqui ele está falando de uma substância química que era usada para suicídio naquela época. Nos 2 livros ele pega poesia e amarra com ciência. E a Montessori diz para nós: a gente sabe que a criança entendeu quando ela vai além do nível da mera compreensão, quando ela consegue formar uma imagem dentro da mente. O que o adulto montessoriano, pode ser o professor, pode ser o adulto em qualquer outro contexto, pode fazer ou deixar de fazer para criar condições para que uma criança vá além da mera compreensão e consiga estabelecer essa riqueza de relações, de imaginação, formar uma imagem dentro da... Elizabeth, se você quiser começar? Eu quero. Acho perfeita esse link que tu trazes. Porque, justamente, quando eu estava ouvindo a Sônia falar, eu estava pensando que uma coisa que eu vejo como que caracteriza Montessori é uma reverência à vida. Eu acho que Montessori é profundamente religiosa. Uma religião que pode beber de diversas fontes religiosas, uma religião no sentido de religare. E acho que essa religião Montessori é exercida justamente por essa reverência à vida. A vida que está nos pequenos seres, que está no pequeno inseto, que está na planta que brota, e a poesia que essa vida abarca. É assim, eu tô morando na praia, em definitivo, há alguns meses, o que é uma experiência maravilhosa, porque está aqui fora da época de temporada, e o que tem de pássaro, e o que tem de matinho bonitinho, sabe, de uma florzinha vermelhinha que brota assim, do chão, do nada, e acho que é essa paixão pela vida que a criança tem a oportunidade de vivenciar numa escola Montessori, que faz com que ela precise da imaginação dela. Porque tem muito mais por trás daquilo. Tem realmente, eu não quero ser piega, mas eu digo assim, tem realmente milagre da vida. Fala um pouco mais desse precisar da imaginação, que eu acho que é importante para a gente. Porque ela olha, ela se maravilha, ela quer entender, mas aquilo não é dado aos olhos diretamente. Precisa realmente esse poder da imaginação para enxergar isso que significa o todo, isso que está por trás, mas também está pela frente, mas isso que não é... Isso que é transcendente, eu acho que é a palavra, né? E que é um grande estímulo, um estímulo no sentido existencial para a imaginação. Eu acho que eu sou fascinada pelos educadores, muitos deles. Um educador que eu gosto muito, acho que muitas pessoas acham que ele é meio prosaico, mas eu realmente sou bem fã dele, é o Rubem Alves. Então, quando ele traz também esse tipo de coisa, assim, de conseguir perceber o que tem de especial naquilo que parece tão comum. Né? Eu lembro, aí como psicólogo, ele comparando a relação de casal, que pode ser como um jogo de tênis, ou como frescobol, como tênis de praia, que é muito melhor se for tênis de praia do que se for um jogo de tênis. Então, é essa habilidade
que eu vejo que a Montessori tinha, embora expressasse isso de uma maneira diferente, que eu vejo que Maturana tem, e Maturana tem um caminho da biologia para a psicologia muito interessante, e que eu acho assim, que é realmente emocionante, né? E acho que a imaginação é uma pedra preciosa. Não escuto, no meu celular eu não escuto. Edmara está quase falando ali. Você quer continuar, Edmara? Não, eu tenho essa mesma admiração que a Bebete traz, né? Quando a gente diz que a imaginação permite viajar no tempo e no espaço, significa que a gente consegue transcender a realidade próxima, né? Quando eu consigo trazer para a minha mente essa transcendência, né? O que eu sinto, por exemplo, é muito próximo do que a gente fala de visão simbólica. Eu vejo naquela realidade das amêndoas, né, uma profunda tristeza e um profundo desespero, né? Então, eu estou transcendendo a realidade que está ali. E é isso que a imaginação me permite fazer, desde que eu não esteja travada. Né? Que eu consiga, aquilo que a Bebete diz, não é só o olho que vê. O olho, ele vê uma imagem da amêndoa, né? Mas a mente é que faz com que essa amêndoa se transforme num significado de dor, num significado de desespero que pode levar ao suicídio. Né? É nesse sentido que eu sinto que a criança que pode transgredir, voltando na primeira fase, né? E que ela não fica ali. A Montessori fala muito em realidade, e às vezes as pessoas entendem mal essa coisa de ser preso à realidade. Não, o meu olho, o meu ouvido capta esta realidade, mas é a minha mente que vai interpretar e vai transgredir esta possível realidade. Acho que é nesse sentido. Sônia. E eu queria dar um nome, a Bebete fala muito nessa visão da Montessori. Eu, muito tempo atrás, eu tive assim, esse pensamento, né, em termos de humanidade. Na história da humanidade, a gente teve uma época teocêntrica dos mitos e das coisas, né, reverenciando. Depois nós tivemos uma época antropocêntrica, isto é, tudo que valesse ao homem era válido. Né? E eu acho que a Montessori traz a visão biocêntrica. Isso. A vida está no centro. Exato. E a vida de todos e a vida de tudo. Não é a vida humana. Né? Então, quando eu tenho essa visão biocêntrica, eu posso transgredir o que o meu olho me traz. E eu posso transgredir o que o meu ouvido me traz. Acho que é nesse sentido. É bem filosófico, é bem coisa, mas é por aí que a gente tem que ir. É bem interessante, Edmara, que você colocou essa questão da vida, né? E eu escreveria vida com letras garrafais, porque justamente é tudo, é o todo, é a vida que respira debaixo do solo, né? Aqueles minúsculos elementos da natureza, é a vida que respira na floresta, nas águas, né? Que respira em cada ser humano, em cada ser vivo, e é vida. E quando a gente raciocina com a estrutura molecular atômica, aquilo é dinâmico, é vida. Né? Então, a vida, ela é essencial, ela está presente em todas as áreas, em todos os momentos, em nós e no todo. Então, essa palavra vida, ela é de uma importância muito grande. E a criança perceber isso, que ela está
participando dessa vida, né? Que ela tem uma vida pessoal e que ela participa e que ela pode ampliar através da sua imaginação, da sua curiosidade, porque é a curiosidade que move a ciência, né? Que traz soluções para o ser humano, para melhorar a qualidade de vida. Então, essa palavra é de extrema importância para Montessori. Eu achei muito importante. O Gabriel, quando provoca com a pergunta da gente quanto educador, eu acredito que uma criança que tem muita imaginação, muitas vezes desorganiza um educador, porque a gente não consegue entender esse potencial infantil e até onde a criança vai. Eu passo me esforçando, às vezes, para fazer uma compreensão de como a criança quer se expressar, porque a linguagem oral não acompanha o que ela imagina. E isso, na escola tradicional, é um problema gravíssimo. É uma criança... Não é para falar, é para ficar bem quieto e ouvir? Exatamente. Então, assim, nós, educadores montessorianos, termos esse exercício do silêncio, essa possibilidade de compreensão, o que esta criança está imaginando, que não é de forma alguma próximo do que eu, adulto, imagino. Para mim, Carla, quanto professora, é o grande desafio, né? Porque eu penso de uma forma adulta e, às vezes, a criança está fazendo uma explicação, tentando clarear, que não tem nada a ver com o que eu penso. Eu vou para casa, às vezes, acomodo para voltar no outro dia para pensar, eu acho que ela estava pensando, o que vocês acham, colegas, né? Para a gente poder realmente entender. E isso não dá para matar, gente. A gente mata, até no livro diz aqui que a gente tem que cuidar para não matar, né, suprimir a imaginação do espírito infantil, que deve ser bastante diferente do adulto, né? É bastante diferente, né? O ângulo de visão dele é diferente, né? Não tenha dúvida. O processo de escuta também, né, Gabriel? Acho que a gente poder ter essa disponibilidade de escutar as crianças e não escutar as crianças de uma forma coletiva, todos sentados num círculo. Agora é tua vez, agora é tua vez, agora é tua vez. Mas escutar em qualquer momento, em qualquer situação informal, como no próprio pátio, embaixo da árvore, ou fazendo lanche, ter essa escuta em momentos informais, dá um grande boom para essa compreensão desse potencial humano que é essa criança e do que ela pode vir a ser se a gente deixar essa imaginação realmente acontecer. E quando isso acontece, Carla... E quando isso acontece, Carla, existe o encantamento para você ver o nível do desenvolvimento mental das crianças, nas conversas, né? Nas conclusões a que eles chegam. É muito interessante, é de uma riqueza assim, inacreditável, né? Não, é que quando a Carla estava falando, me vieram duas cenas na cabeça. A primeira foi num evento na escola que a gente reúne os avós. Eu gosto muito dos avós, até porque eu sou uma. E uma menininha de 4 anos me puxou pela mão e me levou até a vovó dela. E ela me apresentou assim, vovó, essa aqui é Edmara. Ela parece velhinha, mas ela não é, porque ela gosta muito de brincar com a gente. Ela disse tudo para aquela avó que estava ali. Pelo amor de Deus, brinca comigo. Com certeza. Né? Vem cá. Então, a criança expressa coisas muito, muito profundas às vezes. Né? A outra cena, também estava um menininho, na hora do almoço, assim, na frente do balcão do self-service, e ele não ia para frente. Né? Aí eu cheguei e falei, eu posso te ajudar? E ele estava na frente de um creme branco com espinafre. Ele falou, ai, Edmara, eu não sei, porque assim, a minha cabeça diz que é para comer, mas a minha boca não gosta. Adoro. Olha que dilema sensacional. Adoro. Né? Entre a minha mente racional, né? E a minha boca, que é emocional, que é prazer.
Né? E se a gente souber ouvir, eu na hora eu virei para ele, sorri e disse assim, é um baita do dilema. Quem é que vai ganhar? Ele olhou e falou assim, na minha casa ganhava a minha cabeça. Mas aqui ele olhou mais um pouquinho, acho que foi a minha boca. E passou para o prato seguinte. São essas questões. Né? O ex-aluno, homem adulto, que foi levar na escola o filho, ele virou para mim e disse assim, Edmara, como era bom quando o meu dilema era saber se eu ia passar mel ou manteiga no pão. Até o dia que eu descobri que eu podia passar os dois. Né? Sabe, são essas escolhas, são essas vivências, são essas... O dilema de uma criança não é o dilema de um adulto. Para a gente pode parecer pequeno, mas é um baita sofrimento tomar uma decisão ali. Né? A minha cabeça diz uma coisa. Né? Apesar de vivenciar esse dilema, né, Edmara? Tanto para o adulto é a aprendizagem, quanto para a criança é aquele dilema. Um dia ele vai ter que decidir que alguns desejos do corpo dele não podem ser satisfeitos. Ele vai ter que tomar outra decisão, que ele vai ter que... Né? Hoje, nós temos alguns desejos que não são satisfeitos, porque nós estamos... Eu, principalmente, estou em casa, né? E a minha mente e o meu desejo. Acho que essa é a questão humana da imaginação. O tempo todo, a minha mente e o meu desejo, a minha realidade e a minha emoção. Como é que fica isso? Aí a Bebete navega bem nesse campo. Eu quero aproveitar várias coisas que vocês falaram e trazer uma próxima pergunta em cima disso. Assim, eu lembro de ser aluno numa escola Montessori, que, para quem não sabe, é a escola da Edmara. E a sensação mais prazerosa de quando eu era aluno, que eu me lembro agora, era a sensação de não ser vigiado. De não ser vigiado o tempo todo. Que foi uma sensação que nunca mais voltou. Era uma coisa possível em espaços daquela escola e não era possível em outros espaços de outras escolas. E vocês falaram de transcendência e de transgressão, que ficou me parecendo o tempo todo que tem alguma coisa que junta as duas, o tempo inteiro. Claro. A transcendência e a transgressão, ou elas são a mesma coisa, eu não sei se elas são a mesma coisa, ou elas têm traços em comum, ou elas dependem uma da outra, eu não sei. E é isso que eu queria ouvir. Se elas dependem uma da outra, e claro, como é que a imaginação entra nessa história? Como é que a criatividade, a solução para novos problemas, a forma diferente de ver as coisas entra nisso? E já a gente vai entrar nas crianças de 6 a 12 anos. Então, sintam-se à vontade também. Eu acho que... Desculpa. Carla, quer começar? Não, sobre a questão da criatividade, a possibilidade de construir algo sozinho, né? E essa capacidade que o adulto dá, não é essa capacidade, a palavra é essa certeza que a criança vai conseguir, que o professor montessoriano oferta, acho que é um grande diferencial para a criatividade. Então, eu, Carla, o tempo todo passo freando o meu instinto de ir lá e resolver o problema. A criança, às vezes, ou professora, ou Carla, como é que eu colo isto aqui? Seria muito mais fácil eu pegar a cola e colar. E eu me freio o tempo todo para dizer, o que tu acha se a gente usar essa fita, essa cola? Eu dou as possibilidades para essa criança resolver, não resolver por ela. É um exercício tão grande para um professor, e um professor, eu acredito que um bom professor montessoriano acredita na criança e o tempo todo diz, tu é capaz, e dá essa possibilidade. É um grande boom para a criatividade. Eu acho que é por aí. Eu tenho crianças que eu acho meus alunos brilhantes, né, fantásticos, criativos, e acho também que essa construção da imaginação na infância, nem sempre, Rubem Alves tem uma fala que eu adoro, que ele diz que ele vai plantar uma árvore, mas jamais vai usufruir da sombra dela, né? E às vezes a gente constrói, ou deixa essa criança construir essa imaginação, e a gente não sabe em que momento ela se materializa.
Eu tive uma aluna que foi nossa na educação infantil e a gente trabalhou a França por algum motivo e passaram-se anos, enfim. Eu estava fazendo uma festa num evento e do lado tinha um clube e uma pessoa ouviu a música e foi lá e perguntou da onde essa escola de educação infantil que está tocando música francesa, quem é essa doida que está tocando? Eu disse, é a nossa escola? Ela disse, não, porque a minha filha fez educação infantil, ela se apaixonou pela França na educação infantil e hoje ela está morando na França estudando francês. Então, esse tempo que a gente não tem noção, gente, que fica marinando essa imaginação para que ela realmente se materialize, a gente não assiste às vezes, não é imediato. É um trabalho de espera o tempo todo, eu acho. Bebete? Eu queria falar sobre a transgressão e a imaginação. Eu acho que a transgressão a palavra em si tem uma conotação negativa, mas ela nem sempre é, e eu não acho, e acho que a Edmara falou o tempo inteiro em transgressão de uma forma positiva, e por isso se aproxima da transcendência, porque a transcendência também é uma transgressão da normalidade média. Então, acho que tem essa associação. Acho que nós precisamos, vamos usar a palavra transgressão, bem no sentido que a Edmara traz, então, constantemente transgredirmos a nossa acomodação e utilizarmos a nossa imaginação para construir as mais diversas coisas, as coisas de criatividade, uma grande empresa, um projeto solidário, um projeto cósmico, um projeto político. Para tudo isso, nós precisamos transgredir aquele padrão médio e precisamos da nossa imaginação. Acho que é a nossa imaginação que nos permite realmente empatizarmos com o outro, nos pomos no lugar do outro. Então, acho que é um dom precioso para toda a nossa vida, né? O Paulo Freire, como vocês veem, eu sou bastante ligada aos educadores brasileiros, né? O Paulo Freire tem uma expressão que talvez vocês conheçam, mas eu acho que ela não é das mais citadas dele. Ele fala no inédito viável. E eu acho isso uma coisa deslumbrante, porque isso nos permite, assim, bom, é uma coisa que ainda não aconteceu, mas que tem não é uma fantasia, uma coisa maluca, assim, que não pode dar certo. Não, é uma coisa que a gente pode construir, é um inédito viável. Eu sou apaixonada por essa expressão. Acho que trabalhando em educação, na saúde e política, né, a gente tem que acreditar no inédito viável, senão... Então, coisa boa que a gente tem essas possibilidades, essas características humanas para fazer o mundo florescer. Exato. Obrigado, Bebete. Bebete, deixa eu dizer Sônia, assim, Edmar. Assim, a palavra transgressão é realmente, dentro da língua portuguesa, muito mais no sentido negativo, a forma como ela é usada, né? Mas quem primeiro me mostrou o lado positivo da transgressão foi o Yves de Lattaille, é um pensador da USP que eu gosto e respeito muito, né? E eu sinto assim que entre a transgressão, que é negativa, e a transcendência, que é inatingível e filosófica demais, a gente não consegue saber qual é o caminho que a gente tem. Então, eu acho que para você chegar na transcendência, né, e aceitar o inédito e a viabilidade desse inédito, você tem que começar a se superar. Eu volto na imagem da Torre Rosa, sabe? Que é a hora que a criança bota a Torre Rosa na linear. Ela fez uma transgressão, né? E um dia ela vai transcender. Eu acho que a transcendência tem muito a ver com a imaginação.
E aquela colocação do Garcia Marques é no sentido da visão dentro da mente. Eu sinto que a transcendência digamos assim, seria o estágio maior de uma transgressão positiva. É quando eu consigo retirar da realidade algumas questões e projetar isso na minha mente. E aí eu consigo viabilizar o inédito. É muito... Você fez esse sinal, né, Gabriel? Elas estão muito juntas. Eu acho que o significado aí vai muito do que nós, como usuários da língua portuguesa, damos às duas palavras. Mas o que eu sinto é que, às vezes, elas estão em opostos e elas não são. Não precisa. Né? Eu queria... Elas são, no máximo, complementares. A transcendência seria o ápice de uma transgressão. Eu só queria fazer um pequeno comentário, prometo, em relação à fala da Edmara. Primeiro, assim, eu concordo inteiramente contigo e até com a transgressão como um caminho para a transcendência. Agora, eu acho que talvez existam momentos de transcendência para a criança e para cada um de nós, digamos assim, um pouco antes da transgressão, uma coisa que ocorre, não sei, talvez com um tipo de meditação, sabe? Lembra quando a Montessori fala da criança trabalhando com os cilindros e que repete 43 vezes e quando termina parece que saiu de um transe, de uma situação de meditação? Então, eu acho que todos nós, nas mais diversas idades, podemos viver momentos de transcendência que não são propriamente processuais, que são êxtases que acontecem na vida da gente. É interessante esse raciocínio simplificando, né, para a sala de aula, essa questão... Vou voltar para o chão, né, Sônia? Exato. Não, porque para ajudar alguns colegas que estão participando, porque acontece o seguinte, a possibilidade na sala de aula Montessori do aluno transgredir, o exemplo que a Edmara deu dele alterar a maneira de apresentar a Torre Rosa, e no momento em que ele percebe que a Torre Rosa combina com a escada marrom e que também vai ter alguma coisa com os cilindros coloridos, né? E que ele começa a conectar, é uma transgressão positiva, porque ele está tendo permissão para fazer descobertas e usar a imaginação dele, que é muito importante, que começa no concreto e depois ela se expande, né? E na questão da transcendência, é justamente permitir que a criança tenha o tempo que ela necessita para fazer essas transgressões, para se dedicar a elas, porque é nessa dedicação, com o tempo que ela precisa, que ela vai transcender e ela vai acessar outros níveis de percepção, outros níveis do conhecimento. Então, é como a Bebete falou, esses termos, eles se complementam. Né? Você pode transgredir para chegar à transcendência. Né? Eu quero aproveitar, a gente tem mais um... Oi? Queria fazer uma pergunta, deixar como provocação. Partindo do que tu estás colocando, de que as variações são formas de transgressão e que servem para o desenvolvimento da criança, pergunta bem de chão de sala de aula. Se deve apresentar para a criança todas as variações dos diversos exercícios ou não? Eles ficam a ser descobertos. Olha, veja bem, hoje mesmo eu estava assistindo uma apresentação da Lillard, Angelina Lillard, e ela falava sobre isso, que você deve fazer a apresentação básica e depois permitir que a criança descubra, porque senão você mata o desejo da descoberta.
né? Posso falar como... Posso Sim? como ex-aluno? Já que você fez a pergunta, eu vou sair do papel de mediador e brincar um pouco também. Uma vez, quando eu era aluno, eu peguei o cubo do bilhar do material dourado e eu olhei, eu devia ter qualquer coisa como 8 anos ou alguma coisa assim. Eu lembro da sala onde eu estava, não lembro quantos anos eu tinha. E eu olhei para ele e aí eu contei em volta todos os cubinhos. Contei errado, porque os cubinhos das beiradinhas eu contei 2 vezes. E aí, no final, falei, não tem 1000. Me enganaram a vida toda. Tem 600. Porque, claro, tem 6 faces, cada uma com 100 cubinhos. Eu falei, tem 600. E eu levei aquilo até a professora e botei na frente dela e falei, tem só 600 cubinhos. Não é o cubo do milhar. E ela olhou para mim, e eu lembro da cara dela, meio, o que está acontecendo aqui agora? E eu repeti, e ela falou, Gabriel, pega o material dourado. Eu peguei o material dourado, e aí ela falou, pega as centenas, as placas de 100. Eu peguei, ela falou, monta um cubo igual. Eu montei o cubo igual. Aí ela guardou o cubo na caixa e falou, agora leva isso para sua mesa e conta. Aí eu levei para minha mesa e fui contando. E eu contei até 600 e bolinha. Não, 500 e bolinha. Quando eu cheguei em 500 e tanto, quase 600, eu falei, bom, vou chegar em 600 já, e ainda tinha um monte de plaquinha ali do meu lado, né? E aí eu falei, bom, não tem mais que 600 aqui, com absoluta certeza. E aí me veio a ideia brilhante de contar de 100 em 100. Até então não tinha. E aí eu contei de 100 em 100 e tinha 1000. Então, quando o pessoal fala de apresentar tudo para a criança, e claro, quando eu fiz a descoberta foi fenomenal. Eu dei o material morrendo de vergonha, foi vergonha pura mesmo. Eu não falei nada para ninguém, eu não voltei para a professora para dizer que realmente tinha 1000, não falei nada. Eu guardei, botei na estante, fiquei quieto, mas entendi. Aquilo nunca mais saiu da minha cabeça. Eu usei aquilo com alfabetização de adultos depois de anos. E hoje em dia, quando o pessoal fala de apresentar todas as variações, me machuca. E me machuca por isso. Porque se a professora tivesse me mostrado isso, não teria sido um quinto do que foi. Exatamente. Não teria sentido. Gabriel, acho que sim, mas eu acho que algumas crianças, não é que tu tenhas que apresentar todas as variações, porque isso é um sonho. Numa sala de um monte de alunos não dá para fazer isso. Mas eu acho que tem crianças que tem que ser apresentada algumas coisas. Assim como o Bebete diz que a gente ensina a desenhar desenhando, eu acho que tem algumas coisas que a gente pode estimular as crianças a variar. Eu não sei se é a minha impressão, mas eu tenho, às vezes, recebo crianças muito apáticas. Eu assisto também professores que fazem formação e fotografam as coisas, bem, mas não manipulam as coisas. O professor não tem a imaginação de uma variação se ele não manipular. Então, às vezes, num curso de formação, a gente tem que ensinar as possibilidades. Não quer dizer que este educador vai fazer tudo isso, mas as pessoas não manipulam, não sabem, não compreendem o que é o cubo. Montessori começa a cair a ficha com o passar do tempo, quando tu manipula. Então, manipular na formação os materiais e as variações para o professor é muito importante. E tu, Gabriel, não é aluno padrão, tá bom? Não, mas veja bem, Carla, a gente está discutindo... Mas vamos lá. Se você apresenta as variações, você limita. Então, você tem que permitir que haja a descoberta, a experimentação. Porque se você antecipa, você tira o prazer. É como o Gabriel falou, se a professora tivesse dado a resposta certa, ele jamais lembraria dessa lição, né? Mataria o desejo. Então, o importante é o desejo. Falando de crianças apáticas, é o estímulo à parceria. Muitas das vezes, ela está lá quietinha, mas vem um colega e mexe no queijo dela, digamos assim, né? E provoca uma situação e ela acaba acompanhando. Então, vai ser muito mais importante do que se o professor fizer esse papel. Então, deixa que ele
experimente com um colega, né? Observe um colega, porque há crianças que estão na retranca, mas elas estão aprendendo, observando, e de repente ela caminha. Então, a gente também tem que ter esse cuidado para não se preocupar em mexer com a criança, né? Porque ela tem o tempo dela. E eu acho que todos chegam a algum ponto, né? A não ser que haja algum comprometimento mais grave, aí já se trata de outra questão. Mas em crianças que têm um ritmo mais ou menos normal, é permitir que ela desperte. É aquele que antigamente a gente dizia assim, dá o clique, né? Dá o clique, ela desperta, ela vai, ela busca, ela procura, ela descobre. Isso é que é dar sabor ao trabalho da criança, né? Eliana Bose escreveu assim: os professores precisam saber que podem aceitar as variações, que Montessori não é rígido, mas não mostrar o modelo. A descoberta é um mote. Mas diga, Edmara. Não, duas coisas na fala da Carla. Primeiro, quando eu concordo com a Carla de que o professor tem que manipular e brincar com o material. Para ele poder transgredir e transcender, né, a receita. Porque se ele fica, se ele não brinca com o material e ele só fica treinando a apresentação básica e ele não consegue enxergar a maravilha que é aquilo e outras questões, ele não vai permitir que isso aconteça. Isso, perfeito. Acho que essa é uma questão fundamental. E a gente tem que lembrar que a maioria dos nossos professores, com raríssimas exceções, são produtos de uma educação convencional. Onde dar a resposta, onde fornecer a coisa, é o importante da escola. Então, esse professor ele tem que transcender a formação dele, a ideia de ensinante que ele tem dentro dele, para poder sair. E vejam, as formas de provocar, a gente está sempre com o exemplo da educação infantil, mas, por exemplo, hoje a gente quase não tem mais jornal impresso adequado para jovens, etc. Mas, durante muito tempo, a escola assinou um jornal que era um pouco mais adequado. E, às vezes, o jornal ficava lá e ninguém do Fundamental 2, né, se atrevia a pegar o jornal. E a Terezinha, a professora dessa sala, ela pegava o jornal, sentava na mesa dela, dava uma folhada, e ela dava uma risadinha, sabe? ou ela fazia uma expressão de, 3 minutos depois, estava assim de gente atrás do jornal. Tá? Então, a forma como a gente provoca, às vezes não é estimular, a gente provoca a mente dessa criança. Né? É nesse sentido que eu vejo que apresentar a variação, para mim, não dá. Agora, o professor tem que experimentar o prazer da variação. Com certeza, porque se ele não experimentar, é como o Edmara falou no início, se ele não experimentar, ele vai tolir quando a criança estiver fazendo suas experiências, suas descobertas, porque ele vai ficar limitado a uma apresentação básica, e não pode. Montessori não é limitado, Montessori é para expandir a imaginação, expandir o pensamento, o conhecimento, né? Então, o professor tem que manipular muito o material, muito. Você sabe, eu tive a oportunidade de visitar uma escola no Peru de ensino fundamental e tinha aqueles bloquinhos de construção que a gente usa na educação infantil, no ensino fundamental. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que esses bloquinhos da educação infantil estão fazendo lá no 9º ano, 8º ano?
eles estavam com projetos arquitetônicos gigantescos, construindo com aquele material da educação infantil. Exato, então, eles tinham imagens do Coliseu, eles tinham imagens de várias grandes construções, e tinha aqueles bloquinhos arqueados. Então, assim, era uma mesa gigante, era uma provocação gigante, com um material tão básico, mas que o imaginário, né, poderia construir a partir dali, né? Edmara fala, eu acho também que, às vezes, a gente é muito tolhido nesse processo de formas de provocação para o aluno, né? De que forma eu estimulo, de que forma eu faço acontecer, e, às vezes, essas formas não é para um grupo coletivo, é apenas para um, ou para dois, né? Tu vê que aquela criança está indo neste caminho, então que tipo de provocação para esta criança? Não é só saber isto, mas é saber de que forma personalizada isso acontece dentro de uma sala de aula. Professor montessoriano tem que ser mega, gente, não é pouca coisa, porque ele tem que estar com essa observação constante para poder atender essas individualidades também num agrupamento. Posso fazer mais uma pergunta? Pois não. A gente falou da transgressão, da transcendência, e aí agora a gente está falando de quanto esse professor precisa manipular o material e tudo. Eu queria dar uma caminhada para o professor ou para o adulto da criança de 6 a 12 anos. Essa criança é uma criança que depende da imaginação dela. Ela está num plano de desenvolvimento que depende muito da imaginação dela para dar conta do universo. Isso. Como é que... Aí eu quero inserir mais uma palavra que também começa com trans. Como é que esse professor se transforma nessa pessoa que habilita o espaço para a imaginação? Porque se transformar, do mesmo jeito que transgredir, transcender, é ir além de, transformar é ir além da sua formação, né? Como é que esse professor se transforma em alguém que cria essas condições na criança de 6 a 12 anos, na sala de 6 a 12 anos? Gabriel, eu uma vez, eu acho que a Edmara estava junto, Carla também, a Rosemary 40, a do Seton Montessori, ela começou uma apresentação para criança de 6 a 12, dizendo que o professor, nessa fase, tem que ser culto, curioso, ter uma vasta imaginação. Então, tem que começar pela cultura. Ele tem que ser uma pessoa que goste de ler, goste de se atualizar. Ele não precisa ser especialista, mas ele tem que saber os caminhos para ajudar a criança a encontrar as respostas, porque nessa fase a criança tem uma curiosidade muito grande e ela não pode ficar limitada àquilo que o professor ensina. Então, ele tem que ter uma cultura vasta para saber onde indicar, como indicar, né? E fornecer, e daí a importância da escola Montessori ter em sala uma bela biblioteca. É indispensável. E hoje associada à tecnologia, porque você também tem sites maravilhosos que podem ser consultados. Então, nessa fase, a partir dos 6 anos, e é muito interessante, David Kahn chama muita atenção a isso, o ambiente muda. O ambiente não é mais aquele ambiente de materialzinho concreto, ele é de recursos de pesquisa, né? Para que a criança atenda a essa necessidade da curiosidade sobre a vida, sobre o universo. Então, uma boa biblioteca, um bom uso de bons sites, uma pré-seleção de sites muito bons, muito ricos. Esse é o papel do professor. Ele vai continuar a ser o guia, mas fornecendo um outro nível de recursos para esse aluno dar continuidade às suas descobertas, com maior profundidade.
Nós temos comentários aqui dizendo que esse professor tem que ser um estudioso, né? Sim. A Ivone colocou, inclusive, do Brasil, da sua terra, seu povo, de outras culturas. Sim. A Marte colocou que o Exato. professor de 6 a 12 deve ser um hábil contador de histórias para instigar a curiosidade da criança. Então, nós temos pessoal aí colocando. Se vocês quiserem começar a colocar as questões de vocês, daqui uns 10 minutos a gente vai ter uns 15 minutos de perguntas. Então, fiquem à vontade também, tá bom? E aí, acho que queria falar, acho que Bebete também. Não, ninguém mais quer falar. Posso, Gabriel? 2 segundos. Vamos lá. Primeiro que eu achei... Acho que o microfone da Bebete está... Acho então, que eu acho a Sônia que... foi bastante feliz na colocação dela, né? Um ambiente de recursos de pesquisa, uma excelente definição. Eu uso uma que a Bebete me disse há anos atrás, né? Com o sotaque bem gaúcho, ela virou para mim e disse assim: Edmara, o teu professor precisa de caldo de cultura. Isso. Né? E eu nunca mais esqueci essa expressão da Bebete. Né? É isso. Eu não preciso de um especialista em teatro, mas eu preciso de alguém que esteja disposto a ler teatro, que esteja disposto a ajudar a buscar informação. E também a buscar saídas. Eu acho que uma das coisas que mais... Uma grata recordação que eu tenho foi de uma menina que tinha uma limitação cognitiva significativa e chegou no 9º ano. E os seus colegas todos iam fazer uma monografia. E nós quebrando a cabeça para saber como é que a gente ia resolver aquela coisa. E aí, um dia, ela chegou e disse assim: eu quero fazer a minha monografia sobre São Paulo. Eu gelei, né? Mas, vamos lá. Eu disse: o que você pretende fazer sobre São Paulo? Ela disse: eu quero fazer fotografia, eu gosto de fotografar. E a monografia foi um álbum maravilhoso de lugares de São Paulo, com apenas uma frase embaixo de legenda. E a flexibilidade do professor de ouvir, de aceitar e de achar um caminho diferenciado. Porque assim como eu tive uma menina na mesma faixa etária, né, que resolveu fazer monografia sobre as constituições brasileiras. Você gela na alma. Como é que você vai trabalhar com uma criatura de 14 anos sobre não era as constituições brasileiras, né? Então, esse respeito ao desejo só vai acontecer se o professor tiver esse recurso de pesquisa, se ele tiver a biblioteca à disposição. Né? Hoje a gente tem Google, mas há 20 anos atrás não tinha isso tudo. Exato. Né? A gente tinha que correr atrás, mas eu ainda acho que a leitura, seja no e-book, seja no impresso, vai aí de cada um, mas ela é fundamental. Com né? certeza. Eu acho que a nossa grande função é proporcionar a possibilidade de ampliar as leituras, seja de que gênero for, seja de que autores for, e a possibilidade da escrita, seja em que gênero for, seja de que forma for. Né? Mas, para eu aceitar isto, eu tenho que ter domínio. Sabe? É uma comparação grosseira, mas é a que me vem na cabeça agora. Eu só vou ser uma boa motorista o dia que eu esquecer que eu tenho que trocar a marcha do carro e que eu não tiver que estar olhando o mapa de onde... Então, o bom professor é aquele que ele consegue transcender o currículo, aquele currículo que está escrito ali no papel, e ir atrás do currículo oculto que está na vida, o currículo oculto que está nisso. Se a gente não atingir esse currículo oculto, a gente não tem
a função adequada para o pessoal de 6 a 12. E eu já iria até 14 aí, porque é o Com certeza, exatamente. Uhum. Vamos ser rápida. Eu acho o seguinte, que é uma coisa que me fascina e que eu não tenho ouvido falar. Eu acho que Montessori, de 6 a 12 anos, é uma coisa absolutamente revolucionária e extraordinária e absolutamente atual. O que eu mais ouço falar agora, estudando especialmente educação na saúde, ou seja, educação superior, das pessoas que são efetivamente muito boas e que estão querendo trazer a mudança, é a questão da transdisciplinaridade, dos projetos pessoais, individualizados, e da... Agora, eu estava distraída no que eu ia dizer depois e não me lembro quais foram as duas coisas que eu disse, que eu ia dizer uma terceira. Mas, enfim... Invertida, provavelmente. Então, porque quando a Montessori lança as grandes lições, mesmo começando pela primeira, o que ela faz? Ela entrega para a criança assim, tu pode estudar tudo que existe no mundo. Uhum, exato. Bom, então a criança vai fazer o seu... Isso é absolutamente transdisciplinar. E ela vai fazer a sua escolha de projeto. Uhum. Que, lá pelas tantas, pode ser um projeto que vai se desdobrando ao longo dos 4 anos do ensino fundamental, né? Da segunda parte do fundamental. Então, é extremamente moderno, gente. Isso é uma luta para a gente conseguir que aconteça na universidade. E por que a sala de aula invertida? Porque, em lugar da criança... O que é o cerne da sala de aula invertida? É a criança, o aprendente, estudar e expor, e trocar com os seus colegas, em lugar de ficar sentado ouvindo. É justamente a atividade do sujeito de aprendizagem. Então, isso é uma coisa que tem me vindo à mente com muita frequência e que eu não tenho tido a oportunidade de dizer. Se Montessori acontece de verdade, integralmente, se o professor tem um orientador, um professor coordenador e especialistas que possam apoiar, a criança tem que ir desenvolvendo os seus projetos com esse apoio. Então, assim, o que ela vai ler? Bom, ela vai ler o que ela estiver precisando para aquilo, e a gente tem que confiar que, com isso, ela vai acabar vendo todo o necessário. Tem que ficar um pouco atento para ver se falta alguma coisa, mas não dá para ter um currículo que diga no dia 20 de setembro vai se estudar tal coisa, tal hora, todo mundo junto. Exato. Então, são projetos pessoais que podem chegar no final nessa maravilhosa monografia. Então, Montessori é extremamente moderno. É ensino para o projeto, é transdisciplinar, é sala de aula invertida. Invertida, é tudo. Exato. Vai ter novidade de mais de um século. Que ótima colocação, Bebete. Eu acho que uma coisa muito legal que a gente tem em Montessori é que a gente tem a estrutura para fazer essas coisas. Não são só ideias arremessadas assim, ao vento que o professor tem que se virar para aplicar. Existe uma estrutura para que isso funcione. Tem um caminho, que é incrível isso, né? A Luciana Seron colocou um comentário aqui que eu vou interpretar como uma pergunta. A gente não teve perguntas até agora, e eu vou pegar o comentário dela e trazer como pergunta para a gente. Ela disse, o professor precisa de tempo para isso, essa questão da cultura, do estudo. E eu quero estender um pouco mais. Ele precisa de tempo, ele precisa de mais coisas além de tempo, com absoluta certeza. A maior parte dos professores chega na escola sem essa preparação prévia e é muitas vezes na escola, por causa da escola e com as condições que a escola oferece, que esse professor vai trabalhar essa transformação. Que condições a escola pode oferecer? E se vocês quiserem também, que condições um curso de formação pode oferecer, para além da formação estritamente, para que esse professor possa passar por esse processo? Olha, Gabriel, muitas escolas não têm o curso de formação, ou os professores não tiveram oportunidade de passar por uma formação adequada. Mas a escola, se ela quer fazer um trabalho Montessori,
um diferencial, ela tem que gerar um tempo de treinamento e de estudo. A escola não pode contratar um professor sem que ele passe por um período de muito estudo. Nós agora mesmo, por causa da nova unidade, estamos fazendo isso. Elas têm que estudar, têm que observar, têm que fazer relatórios, vamos ter meets para discutir o assunto, porque o professor, ele vem sem conseguir ainda entender a profundidade de Montessori. Eles ficam, é muito interessante, numa superficialidade, repetem jargões, porque eles não foram treinados a pensar. Então, nós temos que ajudá-los a aprenderem a pensar em Montessori, a estudar, a refletir e tirar as suas conclusões de uma forma madura, até comparando com outros estudiosos. Eu percebo muito essa necessidade do professor ter vontade de estudar, porque se ele quiser ser professor Montessori, ele, em primeiro lugar, ele tem que ter vontade de ser um estudioso. Né? Como a Bebete falou, ter um caldo de cultura, porque senão não vai funcionar. Esse caldo não vai ser bom. E acho, Sônia e Gabriel, e que a humildade é algo de uma característica fundamental. E, assim, um encontro saudável com a ignorância, eu penso, né? Porque Montessori, quando eu conheci, e ainda até hoje, o tempo todo eu me deparo com a minha ignorância, né? Ela já não é mais a minha inimiga, mas ela é uma impulsora para que eu consiga melhorar, né, a qualidade dos meus pensamentos. Exato. Uma companheira, né? Uma companheira, perfeito. Exatamente. E assim, Sônia, eu acho que eu fiquei muito chateada muitas vezes que os professores vêm, a gente faz todos esses estudos, esse treinamento, não gosto muito dessa palavra, e as pessoas vão embora depois, se vão, né? Exato. Eu penso que os adultos têm um tempo e uma capacidade específica quando chegam às nossas escolas e que está tudo certo. Vou contar para vocês, uma vez eu precisava de uma auxiliar e meu marido disse, olha, tem uma pessoa perfeita para ti, porque ela na escola faz isso, ela toma frente, ela resolve. Eu digo, bom, é a pessoa certa. Essa moça veio para trabalhar, ela falava que nem uma maluca, ela falava, tá bem. A primeira semana foi um entusiasmo, a segunda semana ela ficou quieta. A terceira semana ela pediu demissão. Eu disse, o que aconteceu? Ela disse, eu não posso ficar aqui porque eu descobri que eu sou uma péssima mãe. Eu nunca fiz nada disso com os meus filhos. E eu tenho uma criança de 2 anos, não vou conseguir fazer. Eu vou embora porque eu estou me sentindo muito mal. Qual foi a função da escola montessoriana para esta pessoa? Foi uma função fantástica. Então, a gente às vezes quer manter o professor muito tempo, o professor às vezes fica muito antigo, fica defasado, a gente fica velho e arcaico. A gente perde muitas vezes a palavra até de tesão de trabalhar, a gente perde aquela empolgação. E às vezes um professor muito antigo não é mais o ideal. Então a gente tem que parar para pensar. Eu acho que a gente precisa de gente, em primeiro lugar, gente humana, gente que queira aprender. E o aprender não só formal, o aprender informal. Porque a minha escola, por exemplo, não tem paredes, todo mundo trabalha há muito tempo, nossas auxiliares são maravilhosas, sabem aprender, sabem apresentar os materiais, está acontecendo todo o tempo. E os professores me perguntam, não vais apresentar tal coisa? Aquilo está sendo apresentado pelas crianças, pelas auxiliares o tempo todo. É um ambiente vivo de aprendizagem. E às vezes as pessoas buscam uma formação muito tradicional, muito formal, não aprendem convivendo. Então, aprender convivendo, observando o que acontece no entorno é fantástico. É outro exercício bem grande, eu acho, aprender convivendo e observando o ambiente que já está há algum tempo acomodado, né, de como funciona. Uhum. Perfeito. Ok. Edmara? A Sarah Paim, que é uma autora bastante estudada pelos psicopedagogos,
ela tem 2 livros sensacionais que falam sobre a função da ignorância. Né? E uma vez eu assisti uma metáfora muito bonita, feita pela Alicia Fernandes. Ela dizia o seguinte, que a fome faz com que nós busquemos o alimento. E a consciência da ignorância faz com que você busque o conhecimento. Então, antes de mais nada, a gente tem que aceitar de que nós não sabemos tudo. E que a aprendizagem é contínua. Né? E que você consegue se surpreender. E eu vejo, Carla, quando você diz do professor mais velho, é o seguinte, todos nós temos as qualidades e os defeitos da geração e do nosso tempo de trabalho. Qual é o risco do professor que está há muito tempo numa sala? É a acomodação. Né? Ele perder a alegria. Mas o jovem, ele também, às vezes, é muito impulsivo, ele também faz-se, depois pensa. Então, eu sinto que uma boa equipe é onde você tem a prudência dos mais velhos, né, equilibrada pela impulsividade dos mais novos. Então, o mais novo incomoda, ele pergunta, ele não para, etc. E o mais velho tem aquela prudência. Essa seria uma equipe ideal. É óbvio que a gente não tem isso em todas as salas, porque você não consegue, né? Mas eu sinto isso com muita tranquilidade. Agora, assim como a transgressão é uma palavra pejorativa, a ignorância também tem um peso negativo na nossa sociedade e na nossa forma de ver. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que valorar é o não saber. Porque só a partir do momento que eu admito o não saber é que eu tenho a busca do saber. Né? É nessa sensação. Eu nunca me lembro uma vez, alguém pegou o meu dicionário da sala e eu estava escrevendo um texto e me deparei lá com um conceito que não era muito claro para mim. Eu fui para a sala do Fundamental 2, cheguei para a Terezinha e falei, você tem o Aurelião aí? Ela disse, tem. Eu falei, pode me emprestar por um tempo? E quando eu fui saindo, um dos meninos virou para mim e disse assim, mas você usa dicionário? Eu falei, uso, mas você é a diretora. O espírito dele, da diretora da escola, precisar de dicionário. Eu virei para ele e falei assim, eu não uso só um, na minha sala eu tenho 5. Ele olhou para mim e disse assim, eu posso ir lá ver? Né? Porque a criança quer provar. Eu disse, vai. Aí eu apresentei a ele o meu dicionário de psicologia, o meu dicionário de filosofia, eu tinha um dicionário de matemática. Ele ficou encantado. E, a partir daquele dia, aquele menino passou a usar dicionário. Porque aquela história do pai do burro, ou não sei o quê, a gente coloca a ignorância dentro de um ponto de vista negativo. Exato. E aí o aprender perde o sabor. Com certeza. Né? Na medida em que a gente admite a ignorância, aprender é saboroso, porque você transgride, porque você transcende. E aí a gente volta lá na primeira pergunta. Exato. Perfeito. Ai, gente, acho que a gente ainda tem um grupo privilegiado de alunos, né? Porque o que acontece com crianças menos favorecidas que não têm o parâmetro do que é correto e o que não é correto. Eu passo pensando e refletindo sobre isso. A questão da escola pública, não é só a escola pública, mas as crianças menos favorecidas, né, que não têm um ambiente favorável para que isso seja fomentado. Já começa com uma desvantagem sobre as crianças que estão no ambiente montessoriano, né? Eu sei que as crianças, às vezes, a Adriane tem experiências fantásticas com os alunos dela, e muitas vezes ela consegue converter um ambiente familiar muito despreparado, ela consegue converter com um espaço de 1 ano, aquela criança passando por uma sala montessoriana com todo o respeito, com toda a dignidade que a criança ou adolescente merece, né? Porque às vezes a criança em casa, o hábito é o incorreto.
Então, não tem livro, não tem acesso a nada, não tem acesso a uma série de coisas. Como faz, então? Né? A Edmara foi mostrar os dicionários. Quem de nós temos 3 dicionários hoje em nosso ambiente familiar? A gente já não tem, é tudo internet. É claro que existe uma outra forma de pesquisa, mas o que eu quero dizer é que a criança não busca corrigir porque ela não identifica que é errado, porque ela convive num ambiente que ele é todo inadequado. Mas a nossa função nesse sentido, Carla, é provocar na sociedade essa mudança, não necessariamente. E você pode ter ações pontuais. Eu me orgulho de dizer que a Prima, através da outra diretora administrativa, a Vitória faz parte da Associação Comercial de São Paulo já há muitos anos. E a associação faz coleta de brinquedos no Dia da Criança. E já há 2 anos, nós conseguimos incluir livros. Ótimo, excelente, gosto disso, gosto. Então, eu acho que essa função nossa transcende a nossa sala de aula. Né? E a gente tem que ir para a sociedade e provocar pequenas mudanças. Exato. E aí, vou lembrar a Edith Barbosa com as suas pequenas revoluções mínimas. Né? Às vezes, a gente quer mudar tanto, e a gente, então, fica impactado pelo volume da mudança e a gente paralisa. Então, vamos procurar pequenas mudanças, pequenas revoluções, sabe? Vamos coletar brinquedo para o Dia da Criança, vamos coletar livros, vamos fazer claro. Livros, é nesse sentido. Né? Se a gente mudar uma sala de aula, e você já mudou muitas, cara, eu acho que de nós todas aqui, você tem um baita de crédito nesse sentido, né? Sabe o quanto que é importante essa ação. E não só dos professores e diretores montessorianos, mas dos pais montessorianos, sabe? Os pais de alunos das nossas escolas que vão ser mais exigentes no futuro, que podem mudar, que têm cargos, que têm funções sociais, que podem provocar mudanças. E aí a gente volta no seu Rubem, né? Fico muito feliz de ter citado o Rubem Alves, porque, além de tudo, ele foi um grande amigo, um grande amigo. Ele tinha essa coisa da preocupação, ele fazia revoluções mínimas, já nesse sentido. Né? Ele não teve pejo de escrever fora da academia, de escrever para um público que ele precisava atingir. Né? Então, eu acho que são essas pessoas que provocam pequenas mudanças, mas que trazem grandes transformações. Eu só queria agregar o que tu estás dizendo, Edmara, que acho que além dessas revoluções mínimas e que essas pessoas podem fazer na sociedade, acho que também dentro da própria sala de aula Montessori, nem sempre os pais têm esse interesse, essa preocupação, essa noção de que é importante ter livros em casa. Eu lembro de você contar que, às vezes, as suas famílias não têm livros. Então, isso também é importante, né? E quanto é importante ler para as crianças pequenas, enfim. Então, acho que também na sala de aula Montessori... Às vezes os pais estão os pedidos, né? Das crianças. E é interessante que a gente tem que fazer campanha para a leitura da família, né? Leia para seu filho à noite, antes de dormir. Então, você vai fazendo assim, essas campanhas, leia junto com seu filho, porque é um hábito que está se perdendo, até por causa da internet, porque o livro de papel ele ainda tem um significado, né? Porque ele pode ser retomado N vezes, né? E folheado, e volta para trás, não sei o quê. Ele tem uma dinâmica diferente, né? Então, você tem que fazer um cheiro diferente, exatamente. Então, tem significado. Isso. Então, você tem que fazer campanhas periódicas para valorizar a leitura,
É impressionante, mas a gente não pode desistir. A biblioteca em casa ela é um monumento, por um lado, né? Sim, ela é um acontecimento da casa, ela orienta a casa. Ter ali exatamente, exatamente. E as crianças percebem a valoração, né? Quando o meu neto era pequeno, uma vez ele estava muito desejoso de ir no Playland ali do Morumbi Shopping. Então, o convite dele para mim foi: vó, vamos lá no shopping? Então, aí a gente passa na cultura e depois a gente vai na Playland. O caminho para convencer esta avó não podia ir direto no Playland. Isso é estratégia. Com certeza. Não, mas esse trabalho, desde a infância, é muito importante. Isso foi uma coisa que aqui em casa nós desenvolvemos. Era passeio de sábado, muitas das vezes. Aqui nós temos uma livraria muito boa, que é a Malazarte, né? Depois veio a Cultura. Então, era passar a tarde do sábado procurando livro, lendo, sentado nas almofadas, e cada um sair com um livro debaixo do braço. Então, é muito gostoso, porque hoje eu tenho filhos leitores, né? Então, esse trabalho é muito importante, é indispensável, né? Despertar o prazer. Estamos chegando no nosso final, e eu queria amarrar a nossa conversa aqui no final com acho que uma esperança de transformação para todos nós, porque a gente está acabando um ano que foi longo, né? Um ano que foi difícil, longo, e vem outro aí que a gente não sabe se vai ser muito mais curto do que esse, né? A gente conversou muito sobre as vantagens de Montessori para a imaginação, para a transgressão, para a transformação, e a gente hoje tem um ou dois estudos novos, recentes, que mostram que Montessori é uma ferramenta, inclusive, para a transformação social, né? Que crianças que vêm de realidades socioeconômicas bastante desfavorecidas, de famílias com menos educação formal, uma vez que estejam em um ambiente que aplique Montessori adequadamente, estão em condições educacionais de desempenho igual daquelas crianças que vêm de realidades socioeconômicas mais privilegiadas. Esse foi o estudo da Angeline Lillard, que saiu 2 anos atrás, eu acho, há 2 anos. E eu queria trazer, a gente falou muito das belezas de Montessori, e às vezes pode parecer, como apareceu aqui no final, na fala de Carla e tudo, que há uma enorme distância, e Montessori pode ser uma ferramenta, inclusive, para remediar essa distância e aproximar, né? E transformar e melhorar as coisas. Eu queria agradecer imenso pela conversa. Deixa eu fazer um pedido que acho que é em nome de todos que estamos assistindo. Tu poderias fazer uma listinha dos livros citados e disponibilizar para as pessoas, sei lá, no fim do chat, alguma coisa, para que as pessoas possam ficar querendo e a gente se coloca. Claro, posso. Com prazer. Gente, boa noite. E acho uma que boa noite. Foi um prazer, viu? Todo mundo que foi esteve muito aqui bom. Com a gente hoje. Você é um bom dinamizador, gostei muito, viu? O Gabriel se conteve muito para não falar, né, Gabriel? Eu sei que tu tens uma quantidade gigante de pensamentos a respeito desse tema e que a gente acaba não conseguindo abordar, mas quem sabe num outro momento. Acho que para mim e para todo mundo que esteve aqui foi melhor ouvir vocês hoje. Foi muito, muito bom. Obrigado, gente. Foi muito bom. Foi muito bom. Eu acho que a OMB tem que agradecer essas oportunidades que nós tivemos de conviver com o nosso público, trocar ideias, né? Que nós possamos ter sido úteis, né? Nesses momentos que nós tivemos nesse segundo semestre, né? E obrigada a vocês que são a turma do peso. Muito obrigada. Vamos lá. Vamos lá.